Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pais Depois dos 40. É com muita alegria que a gente grava esse último vídeo da trilogia, a gente contando a nossa história, né, Keila Júnior? Falando um pouquinho como que foi, as dificuldades, e hoje é a última parte e gostaria que você ficasse aí, olhasse com a gente aí, tivesse esse olhar junto com a gente para esse lado tão precioso que é essa maternidade, né? Eu gostaria dessa gestação, eu gostaria que você estivesse com a gente, não é isso, Keila Júnior? Sim, sim. E até aqui a gente falou para vocês dos processos que a gente passou, dos tratamentos que a gente fez, dos pólipos que foram encontrados, mas hoje a gente gostaria de falar da última etapa, né? Que é aquela etapa onde as pessoas começaram a nos incentivar a procurar um especialista na área, né? Alguém que pudesse identificar alguma dificuldade, algum problema e resolvê-lo, né? Automaticamente. E foi quando nós procuramos a clínica para poder entender melhor o que estava acontecendo e o que a gente podia conseguir, né? Poderia conseguir. Nós então fomos incentivados por um dos nossos amigos a procurar uma clínica especializada em relação à gestação. E tem várias clínicas, mas ele nos indicou uma clínica, nós fomos nessa clínica. Chegando lá, nós marcamos, né, Keila Júnior, a primeira consulta. Inclusive ele até pagou a consulta pra gente, a gente estava assim com o coração meio assim fechado, porque a gente já tinha passado, né, pelo processo que nós falamos lá nos vídeos anteriores, e a gente estava assim, será que vai dar certo? Será que é a vontade de Deus? Vem aquela interrogação, né, para o nosso coração, pensando assim, será realmente isso é a vontade de Deus? Será que a gente não está dando um passo além da vontade de Deus? Será que não é para a gente ficar quietinho, sem filho, né? Mas nós fomos lá, e chegando lá, eu queria que o Júnior contasse essa parte, nós chegamos lá, marcamos com a médica, e nessa consulta ela nos falou uma coisa que mudou a nossa vida e pode mudar a sua vida também. Então, eu lembro dela ainda virando o computador pra gente, né, e explicando pra gente o gráfico, né, da mulher, quando começa a envelhecer, como que o útero fica, como que o útero envelhece. E nós já falamos em outros vídeos que o útero da mulher começa a envelhecer aos 35 anos. E essa queda, ela é brusca na fertilidade. Então ela nos explicou todo esse processo, tudo como poderia acontecer, como a gente poderia fazer o tratamento, foi tudo explicado. E ao final da sua explicação, ela disse assim, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas a medicina vai até aqui, daqui para lá é Deus. Isso foi marcante e nos incentivou a fazer realmente o tratamento, porque a gente ainda tinha esse resquício de será que estamos passando na frente de Deus? Será que estamos querendo ser deuses, né? Exato. De criar um filho que não era para existir? Será que a nossa vontade está acima da vontade de Deus? Então foi uma coisa que permeava o nosso coração, a nossa cabeça, a interrogação, mas nessa fala dela dizendo, até aqui a ciência pode ir, daqui para lá a ciência não pode mais, porque daqui para lá, como diz em 1 Samuel, a morte e a vida pertencem a Deus. Então nós entendemos isso, nosso coração descansou naquele momento, nós saímos de lá, o tratamento não era tão caro, na época era um valor assim, considerável, mas não é caro. Acho que foi em torno de 2 a 3 mil reais. Mais ou menos, é um valor considerável, mas para um tratamento desse, e como a Júlia não tinha nenhuma situação complicada, não era uma fertilização in vitro, era realmente uma inseminação com um processo mais delicado, porque a Júlia foi acompanhada sobre a ovulação dela, e eu também, na questão do esperma, a gente pegou, fez um tratamento, e aí fez essa inseminação naquele momento. É como se fosse uma corrida que você colocasse, né, o esperma lá na frente. Ele iria evitar de percorrer todo o caminho, né? Iria adiantar um pouco o processo. Mas, como ela disse, dali para lá, aí teria que vir a mão de Deus, né? Porque lembra que nós falamos nos vídeos anteriores que Júlia realmente, assim, o organismo dela matava o esperma achando que era um corpo estranho. Então foi uma das coisas que se identificou. Sim. Então isso pode estar acontecendo com você. Eu quero incentivar você a procurar uma ajuda, realmente. Esse vídeo aqui, inclusive, é para que você possa, assim, pensa que eu comecei falando, veio um amigo e nos deu uma força. Então, assim, você precisa de pessoas assim ao seu lado também. Talvez você está passando por um momento assim, talvez está nessa interrogação que nós ficamos, né, Keila Júlia? Mas talvez você pode falar assim, não, eu acho que eu preciso dessa ajuda, talvez um incentivo. Por quê? Porque fizemos esse tratamento e logo assim fizemos, acho que no mês de outubro,
E lá em dezembro nós então recebemos o resultado que Júnior estava grávida. É um momento maravilhoso, um momento de explosão. A gente já estava assim meio sempre com o pé atrás, porque passamos por alguns processos e não deu certo. Mas esse processo que nós passamos, apesar de ser mais simples, mas é uma indução também, mas você acaba assim tendo esse prazer assim. Então veio o nosso primeiro filho a partir desse processo aí. Então a gente colheu algumas coisas importantes aqui que nós queremos passar para você. Primeiro, fale com pessoas ao seu lado que você está passando. Muitas pessoas guardam e realmente ficam vivendo, querem ter um sonho de ter um filho, querem, mas ficam sempre guardando, com o pé atrás. Segundo, procurem saber se essa é a vontade de Deus também. Nós oramos, nós pedimos a Deus para saber se é a vontade e recebemos a resposta nessa palavra. Terceiro, não tenha medo de ser feliz. Eu acho que isso é importante também. Acho que o processo pode ser um pouco doloroso, enfrentar as dificuldades, os problemas. Gente, mas a alegria é muito grande quando acontece. Como você fala, sempre vale a pena, né? Então, acho que a questão é essa. É enfrentar os obstáculos, as dificuldades e depois receber aquele resultado na sua mão, com você está grávida, né? Foi a melhor notícia que a gente recebeu. Mudou a nossa vida. É verdade. Né? Tem 9 anos isso mudou a nossa vida. E depois do Pietro veio, né? Do nosso primeiro filho veio Pietro, depois a Júnia teve uma gravidez. Daí 4 meses que a gente não se cuidou, porque achou que não ia vir, aí começou a vir. E a gente chama isso de produção em série. Aí começou a vir a produção em série. Então, de forma natural, depois, ela teve uma gravidez e perdeu. Depois, logo em seguida, uma gravidez, nós tivemos nosso segundo filho. E agora, teve mais uma gravidez, perdeu. E depois uma gravidez e temos nosso terceiro filho, uma menininha que veio aí, tem 2 anos. Então, a alegria vem, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é importante dizer o seguinte, foram 5 gestações, o tratamento foi apenas na primeira gestação. Porque como o Cláudio colocou aqui, o meu útero ele não reconhecia, ele reconhecia aquele esperma como algo estranho, que pudesse me prejudicar. Então ele expulsava. E quando eu fiz o tratamento e deu certo, as próximas gestações, elas foram naturais, porque o organismo já reconhecia que não era um problema, né? Não era algo ruim, mas era algo bom. Então foram 5 gestações apenas na primeira, o tratamento. Então é isso aí, nós deixamos esse vídeo para você, fechando a nossa história. Espero que vai ter mais coisas aí importantes e boas para a gente poder compartilhar. Deixa aí seu comentário, fala para mim do seu sonho, porque um dia eu quero contar a sua história aqui. Um abraço, Deus abençoe. Compartilhe com quem precisa ouvir. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço.